Bom, queridos, vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre o livro de Daniel. Nós já vimos na nossa primeira palestra sobre como que Daniel nos dá um modelo profético de quando surgiria o remanescente no tempo do fim. E a gente viu que em cada período profético Deus manda um profeta no começo, um profeta no final. E como deve viver o povo de Deus nesse tempo final. Nós já vimos então que tem um estilo de vida específico para esse povo, que está baseado na visão de espiritualidade bíblica, que é totalmente oposta da espiritualidade grega. O que tem a ver os gregos com os evangélicos? Porque a filosofia grega tem dois principais expoentes, Platão e Aristóteles. O principal católico medieval, que a teologia católica foi construída em cima dos escritos dele, é Agostinho. E Agostinho era neoplatonista. E o grande maior escritor católico é Tomás de Aquino, que era aristotélico. Então eles vão trabalhar em cima disso aqui. Para eles o céu não tem tempo, não tem espaço, o mundo material é o mundo que nós vivemos. Aí vem a teologia protestante, que trouxe coisas boas, sim ou não? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A salvação é pela fé, mas eles continuam com a mesma base. Os protestantes, eles vão reformar em que nível? Doutrinário. A nossa mente funciona em 3 níveis. Eu falei aqui de princípios, valores e regras, e na teologia é assim. Você vai ter o nível micro, você vai ter o nível meso, hermenêutico, e o nível macro. Macro é a visão que você tem de Deus, homem e mundo. Meso são as doutrinas que você tem. Família, sábado, santuário, né? Micro é como que você examina os textos da Bíblia. Então, eu estou examinando o grego de um texto aqui. Quero entender esse texto. É algo micro, é um texto só. Quando eu junto vários textos, eu construo uma doutrina. Tá entendendo? Um pouco aqui, um pouco ali. Opa, a doutrina dos mortos. Vários textos. Agora, quando eu junto vários textos, eu vou descobrir a realidade que a Bíblia descreve sobre Deus, homem e mundo. Nesse nível aqui, Lutero não reformou. Lutero parou aqui, ó. A doutrina da justificação pela fé. Mas mesmo a doutrina dele, da justificação pela fé, é influenciada pela visão dele de Deus, homem e mundo. Sabe por quê? Se Deus está fora do tempo e fora do espaço, quando é que Deus me salva? Quando eu escolho me arrepender, isso é uma novidade para Deus? Não, porque para Deus não existia ontem nem amanhã, Deus está no eterno presente, eles chamam de eterno presente, não tem sucessão de eventos. Então, para Deus, a minha salvação sempre foi uma realidade. Para Ele, isso sempre existiu. Então, o mundo material é só uma cópia do que já era realidade. O mundo real mesmo é o mundo de Deus. Aqui, o mundo material é só uma cópia. Por isso que Lutero e Calvino vão falar que a queda de Adão e Eva foi uma predestinação de Deus. Que você ser salvo ou perdido, e Lutero é extremamente calvinista, mesmo vindo ali antes, a justificação de Lutero é somente eu perceber uma salvação que sempre já foi minha. Porque a salvação é uma coisa eterna, que Deus já determinou na eternidade. Então, essa visão de Deus, homem e mundo, afetou a teologia protestante também, até hoje. E por isso que eles rejeitavam os ensinamentos de Miller. Miller fazia uma interpretação profética essencialmente histórica, não era? As pregações de Miller, passado, presente e futuro. Deus fez isso, agora passou tal reino, outro reino, vai ter tal data. Os evangélicos, o que Deus tem a ver com o tempo? Com o reino aqui da terra? Com a história terrestre? Deus está fora da história. Então os evangélicos não conseguiam assimilar os ensinamentos dele com a visão que eles tinham da realidade, que é uma visão grega. Então tem que mudar essa visão. E agora, como resultado dessa visão espiritualista, pagã, nós vamos ter uma crise de adoração. Daniel 3 vai nos apresentar uma crise em que eles são chamados a adorar uma imagem de ouro, e quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. É interessante você perceber que a Bíblia toda conta uma história só. Nós já falamos aqui na sexta que, se você observar bem,
o livro de Daniel começa com um conflito entre duas cidades. Quais são essas duas cidades? Jerusalém e Babilônia. Apocalipse nos mostra um conflito entre duas cidades. Jerusalém e Babilônia. A diferença é que em Daniel, você começa Daniel como? Jerusalém sendo derrotado e Babilônia vencendo. No Apocalipse, você vê a Babilônia sendo derrotada e a Jerusalém vencendo. E nesse conflito, você vê que tudo que acontece lá em Daniel vai se repetir no Apocalipse. São os nossos dias. E uma coisa que vai se repetir também é Daniel capítulo 3. Então essa falsa adoração, lá em Daniel 3, ela é feita para adorar uma imagem. Essa imagem aparece ali, se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 11 vezes. Imagem, a palavra se repete. Quando algo se repete muitas vezes na Bíblia, é porque o autor está querendo dar uma ênfase naquele assunto. A palavra adorar, ela se repete ali também 11 ou 12 vezes, no mesmo capítulo. Adorar a imagem, adorar a imagem. A palavra som e música se repete 4 vezes. Quando ouvir o som de toda sorte de música, vocês vão adorar a imagem. E você tem um decreto de morte também, no versículo 6. Quem não adorar a imagem será sentenciado com a morte. Esse mesmo padrão você percebe no Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13 aparece uma imagem. Uma imagem da besta. Vai ser construída a imagem da besta. A imagem já foi construída? Não. A besta do mar é o poder do papado que durante 1260 anos perseguiu os cristãos. Mas a imagem dela não é o papado, de novo, porque a imagem surge aonde agora? Não é mais no mar, é na terra. E a terra é a América. E a América é uma nação protestante. Então eu sei que a gente fica muito preocupado com o Papa, agora que trocou de Papa de novo, veio uma irmã me procurar, e agora, pastor, e o nome dele, e esse número, e aquilo, é agora. Eu falei, irmã, tomara que seja mesmo, não aguento mais esse mundo. Eu espero que seja. Mas Apocalipse 13 não aponta mais para o Papa. Quem vai curar a ferida dele não é ele. Quem vai curar a ferida dele é a besta da terra. Então é os Estados Unidos, é os protestantes que vão agora emitir uma lei dominical. Não vai ser o Papa que tem que ir lá e assinar um acordo. Né? É a nação americana, o Senado, são os protestantes que vão construir uma imagem da besta. E essa imagem vai ser construída, e essa imagem aparece no Apocalipse todo. Aquele que adorar a imagem da besta, aqueles que venceram a besta e a sua imagem. Né? A palavra adorar, ela é central também no Apocalipse. Ela aparece várias vezes. Aquele que adorar a besta e a sua imagem, a besta vai convidar toda a terra para adorá-la. E também aparece Deus convidando todo mundo para adorá-lo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorar. Então, logo depois que a besta pede adoração, aí Deus aparece assim, vamos lá então. Eu vou mostrar agora quem é que tem que ser adorado. Ele vai explicar por quê. Porque ele é o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. E isso é uma referência direta ao sábado, do 4º mandamento, que fez o céu, a terra e o mar. Então ele está lembrando, eu criei o mundo, eu sou o Senhor do sábado, eu tenho que ser adorado. O domingo e a besta são um falso sistema de adoração. Falso sistema de adoração. A gente vai ver que esse falso sistema vem lá da teologia clássica, você conhece como período medieval, período clássico. Período moderno, a gente vai entrar nele aqui depois da Revolução Francesa, tá? De 1800 para cá. E período pós-moderno é do século 20 para cá. Vamos colocar com mais ênfase mesmo ali, depois da década de 50, 60, ele vai tomando mais forma. E esse modelo de adoração, lá da Babilônia Antiga, ele vai sendo construído e nós vamos chegar agora na última crise, que vai ter justamente a ver com a crise de Daniel. Porque você vê que o autor de Apocalipse 13 também diz que quem não adorar a imagem vai ser sentenciado com um decreto de morte. Você percebe que a história é semelhante, sim ou não? É a mesma história. Indicação de livro sobre esse assunto. O livro não é sobre isso, é da CPB. Gente, a casa tem muitos livros bons. Entendeu? A gente fica falando às vezes da igreja e tudo. A nossa igreja faz tanta coisa boa. Não segue quem não quer. Mas os materiais da CPB são maravilhosos. E um deles é Cristãos em Busca de Êxtase. Tá bom? É um livro sobre música pagã e a música cristã que está imitando a música pagã.
Cristãos em Busca de Êxtase, Vanderlei Dornelles. Ele é professor lá do NASP, foi meu professor de Apocalipse. Ele escreveu esse livro sobre sua tese de mestrado, eu acho, dissertação de mestrado. Ah, ele teve no Joyce? Muito bem. Muito bem. Então, assim, a gente é só aprendiz, né? O que eu passo aqui é o que eu tenho aprendido. E o livro dele, no apêndice do livro, ele vai fazer lá duas comparações no livro. Uma é com o santuário, ele vai mostrar como é que a música do santuário era e como é que Davi cometeu uns erros ali. Ele mudou um pouquinho o tipo de música do santuário. E aí teve um... Ele colocou uns instrumentos legais ali. E aí esse culto legal gerou morte ali, porque Deus não gostou. E aí, Deus não pune pessoas que faziam errado sem ter conhecimento. Mas eles conheciam. Eles sabiam. Deus falou, vocês têm que fazer o culto assim. Quando os filisteus pegaram a Arca da Aliança com toda irreverência também, e tocaram nela igual Uzá, os filisteus não morreram. Está lá em 2 Samuel 6. Não, isso aí é Uzá. É 1 Samuel 5 e 6 que fala que os filisteus pegaram a Arca dos filhos de Eli e seguraram com as mãos ali, com toda irreverência, e não foram fulminados. Porque eles não tinham luz. Nós temos revelação profética. Nós temos orientação. Não adianta ficar aí criticando os evangélicos aí, apontando, eles estão errados. Eles não têm a luz que nós temos. O problema é a gente tá fazendo igual. Aí que começa a ficar feio. Quando a gente vai com o nosso culto, tá igualzinho. Tem uma jovem lá no meu distrito, que ela fica, pastor, eu não gosto da igreja adventista. Não gosto. Eu gosto daquela outra igreja. E ela vai um dia na nossa igreja, um dia ela vai na outra. Né? E lá, realmente, até eu gostaria. É algo muito divertido. Mas tem esses conceitos que têm que ser entendidos. Né? E ela ainda não entendeu, está trabalhando e tudo. Mas também a igreja não acolhe, só critica ela, é uma outra questão. Mas não vou entrar nisso hoje. Então a gente tem que amar as pessoas, né? Conversar, ouvir, ter paciência, explicar os motivos. E Apocalipse 13 nos diz que a história de Daniel 3 vai se repetir. Só que tem uma coisa só que não aparece em Apocalipse 13, que é a música. A música apareceu em Daniel 3, não apareceu? Ao som dos instrumentos, de toda sorte de música. Então era música bem eclética. Toda sorte, todo tipo, todos os gostos, todas as formas de adoração são aceitas para Deus. Nabucodonosor é bem pluralista. Trava a língua aqui. Então Nabucodonosor aceita todo tipo de adoração. Todo mundo aqui pode vir, adorar do seu jeito. E Apocalipse repete tudo, menos a música. Por quê? Porque Apocalipse 3 tem algo interessante. Lá fala que Satanás faz descer até fogo do céu. E esse fogo do céu, eu creio que tem tudo a ver com o falso revivamento. Porque fogo do céu na Bíblia desce lá em Monte Carmelo, com Elias, e desce em Atos 2, com os discípulos, que desce línguas de fogo. E ali claramente está escrito que era quem que estava descendo? O Espírito Santo. Se Satanás fala que vai fazer descer fogo do céu, João ali, que viveu o Pentecostes, ele estava descrevendo o quê? Satanás vai imitar a atuação do Espírito Santo. Vai descer fogo do céu igual descer no Pentecostes. E todo mundo vai falar que é o Espírito Santo. E ai de vocês se falarem que não é o Espírito Santo. Você está dizendo que a minha forma de adorar a Deus está errada. Então, essa falsa adoração é complicada demais, porque no Antigo Testamento você tinha o quê? A gente viu a lição de jovens aí essa semana. Era o Deus de Israel contra os demônios, os deuses pagãos, não era? Vários deuses pagãos. No Novo Testamento, não. Agora é o Deus de Israel, Jesus, e do outro lado tem um outro Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. Satanás agora mudou a estratégia. Ele não trabalha mais com paganismo aberto. Agora eu sou Jesus também. Você pode escolher qual Jesus você quer seguir. O Jesus bacana, entendeu? O Jesus da Bíblia. No Apocalipse, você vê exatamente essa cópia do Evangelho. Por exemplo, você vai ter na Bíblia Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No Apocalipse, você vai ter o dragão, você vai ter a besta, que é do mar, e você vai ter o falso profeta, que é da terra. Quem é que enviou o filho? Pai enviou o filho.
todo poder e autoridade me foi dado. Não é o que Jesus falou? Quem que deu para ele esse poder? O Pai. Como homem, ele não usou o poder de Deus para si. Ele usava o poder do Pai. Depois que o Filho vai para o céu, o que ele promete? Enviar o Espírito Santo. Quanto tempo de ministério que ele teve aqui na Terra, Jesus? 3 anos e meio. Quando ele viu o Espírito Santo, qual que é a obra do Espírito Santo? Chamar a atenção para si ou para Jesus? Jesus falou, ele falará a meu respeito. Então, quando você vai para o Apocalipse, você vê que o dragão, ele deu toda a autoridade para a besta. O dragão envia a besta, como o pai enviou o filho. A besta age por 1.260 dias, que são exatamente 3 anos e meio. Só que aqui é profético. A besta é ferida de morte. Ele foi ferido de morte, não foi? E a besta vai ser curada da ferida dela. Ele ressuscitou? Só que a besta não volta aqui para a terra mais. Agora ela enviou o falso profeta, que vai fazer todo mundo adorar a besta. E é a obra do Espírito, né? Fazer todo mundo adorar o Filho. Então, Satanás está imitando o Deus da Bíblia. Ele fez algo que todos, queridos, mesmo adventistas, vão ser enganados. Porque é uma contrafação que quem estiver adorando esse Deus aqui vai falar, é o Deus, eu estou adorando a Deus. É Jesus, é o falso profeta, ele diz que é Jesus. O poder norte-americano, por meio do protestantismo, vai estar seguindo um Jesus que parece muito com esse aqui. A diferença é que esse Jesus aqui, tudo que ele ensina está baseado na palavra de Deus. Esse aqui, algumas coisas estão, que ele usa a Bíblia também. Satanás, quando viu que não ia pegar Jesus sem a Bíblia, ele usou a Bíblia. Então, é muita oração e comunhão com Deus para a gente conseguir identificar, no tempo do fim, o Deus verdadeiro do Deus falso. E como essa falsa adoração, todo mundo, vocês estão entendendo, gente? No tempo do fim, todo mundo vai estar seguindo Jesus. Vocês estão entendendo? Quem receber a marca da besta, está recebendo porque eles amam Jesus. Só não é o Jesus verdadeiro. O mundo inteiro não vai estar dividido entre adventistas e pagãos. Vai ser Jesus e Jesus. Então vai ser difícil, porque todo mundo vai querer ir para o céu. Qual que vai ser o problema, então? Esse aqui está adorando a Deus. Os de cá estão adorando a Deus também. Nós estamos seguindo a Deus. Nós somos uma nação protestante. Estamos seguindo a Bíblia. Nós estamos louvando, cantando louvores a Deus. E eles também, nós também temos o nosso tipo de adoração. Estamos louvando a Deus. Estamos lá cantando para Deus, adorando, não é? Estamos louvando. Já falei sobre isso. E não tem neutralidade. No tempo do fim não vai ter um meio termo. Ou eu adoro o Deus da Bíblia, ou eu adoro o Deus que quis ser Deus, e como ele não conseguiu ser no céu, ele tenta ser na terra. E agora vem um gráfico do pastor Fernando Canali. Por que existe 2 modelos de adoração? Por que esse aqui adora a Deus diferente do jeito que esse aqui adora? Né? Ou por que eles fazem cultos de forma diferente? Você pode pegar esse artigo, esse aqui, ele tem na internet só em inglês, mas você facilmente joga no tradutor, ele traduz o PDF se você precisar, né? Worship and Liturgy. Adoração, né? Worship and Liturgy. Adoração e liturgia. Esse professor aqui, ele é da Andrews University, já aposentou. Ele mostra o seguinte, ó. Aqui embaixo e lá em cima, você vai ter 2 formas de adoração. A primeira forma, ela está baseada aonde ela está baseada? Se você pega a Bíblia como base, você vai entender uma teologia. O que é teologia? Quem é Deus? E você vai ter uma ideia de salvação. Como é que Deus salva o homem no mundo? Baseado aonde? Na Bíblia. Que não tem nada a ver com essa visão aqui de Deus salva minha alma. O que eu faço com o meu corpo, a roupa que eu visto, o acessório que eu uso. Isso aqui, Deus não se importa com isso. Ele se importa com o meu coração. Né? Então isso aqui é a dicotomia. Agora, se você entendeu a Deus corretamente, você vai ter uma experiência salvífica com esse Deus. E essa sua experiência vai te levar agora a abrir a mente para Deus e vai levar você a adorar, sim ou não? Você vai querer cantar, você vai querer louvar a Deus. É o resultado de conhecer a Deus. Os Salmos falam muito disso. Render graças a Deus, louvai a Deus, porque a sua misericórdia dura para... Você vai querer expressar isso. Então essa expressão, que vai ser o estilo musical, o rito que você vai fazer no culto da igreja, vem de onde? Fundamentado na Bíblia. Quando a religião não é fundamentada na Bíblia, mas protestantes, católicos usam a Bíblia. Usam a Bíblia, mas a base da teologia deles vem de onde?
Filosofia platônica. Então, é a cultura pagã. Vai ter uma visão de teologia e salvação? Vai ter também, baseado na filosofia. Deus me salva, Deus me salva fora da história. Ele já me escolheu desde sempre. Sou filhinho amado, não é? Eu sou salvo. Como eu vivo, isso aí eu vivo aqui na terra. Aí é entre eu e Deus. Você não pode interferir como eu vou viver. Isso não interfere na minha salvação. E por isso eu vou ter uma experiência com Deus. Uma experiência baseada na Bíblia? Não. Do jeito que eu acho que eu devo viver. Que a salvação não tem nada a ver com a minha vida aqui na terra. E aí, essa experiência vai levar eu a ter um relacionamento com esse Deus, que vai me levar a querer adorá-lo também. E essa forma de adorar, de cultuar, aí quando eu falo assim, olha, toma cuidado com essa forma de adoração. Aí a pessoa fala, mas o que tem a ver a forma de culto com a minha adoração com Deus? É a dicotomia de novo. As coisas que eu faço aqui na igreja, aqui na terra, elas não têm uma relação direta com Deus. E aqui, Caim e Abel, né? Duas formas de adoração. Então, como é que funciona o modelo clássico? Deus está aqui no mundo de cima, a verdade, né? Está sempre com Deus, e o homem está aqui. No período clássico, o homem é o corpo, e aqui no mundo de Deus, você vai ter a razão humana. Por isso que, vamos lá, qual mundo que muda, que tem passado, presente e futuro? O do homem que muda. Então a verdade, ela muda? Não, porque ela pertence a Deus. Então a Bíblia, nesse período clássico da Idade Média, é a palavra direta de Deus. Vocês já ouviram falar de inspiração verbal? A Bíblia foi inspirada palavra por palavra. Cada regra da Bíblia tem que ser seguida. Tudo que está lá. Porque a palavra de Deus ela é uma verdade atemporal. A palavra de Deus ela não muda. Se você não seguiu o que a igreja está falando, que quem tem acesso à razão é só os monges, o clero. Se você não seguiu o que eles estão falando, que é a verdade, tá ruim para você, não é? Na modernidade, o que Kant vai mudar? Immanuel Kant. Deus na modernidade continua sendo atemporal. O homem continua sendo físico. Só que agora, o que mudou? A razão faz parte do mundo histórico. Aí você vai entender por que os teólogos evangélicos dessa época, um grande deles é Schleiermacher. Ele vai fazer o seguinte, o homem tem um encontro com Deus, lá na sua alma, né? O encontro com Deus é na alma, não é no corpo. Mas para eu explicar esse encontro com Deus, que é um encontro, é uma experiência, né? É chamado de teologia do encontro. Para eu explicar esse encontro com Deus aqui na Terra, no mundo histórico, no mundo dos homens, eu vou ter que usar uma linguagem humana. Porque lá com Deus não tem linguagem, lá é só o encontro, você sente a Deus. Aqui não, aqui encontro com Deus era racional, na teologia evangélica, católica. Era racional, a alma é a razão do ser humano. Agora, a alma não, a alma é só o lugar de você encontrar, sentir a Deus, e a parte da razão, ciência, não faz mais parte da religião. Aqui não, aqui ciência e religião era a mesma coisa. Na Idade Média, a ciência era a mãe das religiões, né? Andava junto com a igreja. Agora aqui não. Vou te dar um exemplo do pensamento moderno, para você entender. A Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias. Mas isso aí é a linguagem de Deus. Porque aqui a razão humana sabe muito bem que foi uma evolução de vários anos. Então a Bíblia é uma forma humana de explicar esse encontro com Deus. Está entendendo? Então aquelas regras que Moisés escreveu lá servem para a época dele. Elas foram uma verdade para ele. Porque ele usou uma linguagem humana, a razão humana, para explicar o encontro que ele teve com Deus. Já viu alguém falando assim? Isso aqui era para aquela época. A gente não consegue entender que o que está por trás disso é uma visão de Deus e homem. O que vai complicar agora no período pós-moderno? Eu sei que essa parte aqui é mais densa, tá? Mas com o tempo a gente vai ficando mais acostumado com isso. O que vai mudar no período pós-moderno agora? Deus agora faz parte dos 2 mundos. Deus ele tem a alma dele, que está lá ainda no mundo atemporal, mas Deus tem o corpo dele. E quem é o corpo de Deus? Na Bíblia é a igreja. Mas lembra que esses pensamentos filosóficos nunca são construídos baseados na Bíblia. O corpo de Deus é o universo. Deus tem o seu corpo, Deus é tudo. Né? Inclusive, você vai ter no Adventismo alguém pensando assim, Kellogg, que é na mudança ali do período moderno para o pós-moderno. Então,
se Deus está em tudo, o corpo de Deus é um mundo físico, nós somos a parte física de Deus. Deus está em todos nós. Já ouviu isso? Deus está em tudo, né? Não tem religião correta. O que importa é seguir a Deus, porque Ele está em todas as religiões, todas as coisas. Então essa é a visão pós-moderna, né? Vamos lá. O que isso aqui vai afetar o culto, né, que a gente oferece? De duas formas. Quem tem um pensamento moderno, ele vai adorar a Deus como? Com a razão? Não, porque a razão agora pertence ao mundo material. A adoração a Deus é uma questão espiritual, não é? Então a adoração não é uma questão racional. O culto é o que eu sinto. O culto não tem que trabalhar a minha razão. Razão faz parte do meu corpo físico. E a adoração não é física. Vocês estão vendo que filosofia está por trás de tudo? A adoração é uma coisa espiritual, eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir a Deus e me emocionar, e o culto é feito para chegar nesse êxtase. E é um retorno ao paganismo antigo. Porque na época da Bíblia, os pagãos já faziam culto assim. Ficavam lá fazendo o cultinho deles até entrarem em estado de êxtase e sentirem aos espíritos, a Deus. A pós-modernidade, ela ainda dificulta um pouco mais, porque ela vai dizer o seguinte: todas as formas de adoração são válidas, porque Deus está presente em tudo. Você é um fundamentalista se você disser que tal religião está errado. Porque todas as religiões são formas diferentes de expressar a Deus. Deus não está em todos? Cada um vai expressar do seu. Então o foco da pós-modernidade vai ser a espontaneidade. O culto tem que ser espontâneo. A gente não gosta de liturgia, né? De nada muito reverente. Tem que ter espontaneidade. E eu quero ver com vocês rapidinho um exemplo na Bíblia. Jeroboão, ele vai criar uma adoração alternativa. Por que pluralista? Ou seja, aceita todo tipo de ideia. Está em 1 Reis 12 essa história. Quero que vocês abram lá. Vocês vão me ajudar na leitura agora. Vamos lá. Primeiro voluntário para ler aqui. Aqui. 1 Reis 12. Essa adoração pós-moderna, ou seja, de todas as formas de culto, elas são válidas, porque são todas expressões de Deus no mundo. Deus agora não está mais distante do mundo, lá no mundo atemporal. Deus agora faz parte de nós. Deus é uma energia que está em todos. Tem muito isso aí na filosofia por aí fora, né? Então, essa ideia já é muito antiga. Jeroboão fez algo muito semelhante ao culto pós-moderno. Aqui, né? Pode ler o versículo 26 e 27. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Muito bem. Então ele queria agora unir o povo, correto? Eu não quero que o povo... Vocês lembram que teve uma guerra, um conflito entre Jeroboão e Roboão. Aí se dividiu as 12 tribos, né? 10 para um lado, 2 para o outro. E ele não queria que o povo dele fosse lá adorar ao Deus de Roboão. Então ele pensou, assim, uma estratégia de crescimento de igreja, né? Para manter, para eles não se misturar. Para eles não saírem, né? Eu quero crescer meu povo. Aí ele foi, esse é o primeiro passo. Nosso foco é manter a igreja aqui, manter os jovens na igreja. É uma ideia boa, não é? Aparentemente boa. Tem coisas que não estão erradas. O errado é a base que eu estou com ela, é por que eu estou querendo mudar, é como. Então, ele foi para o passo 2. Versículo 28, quem pode ler aqui, o segundo voluntário, ali, ó, aquele querido, espera aí. Quem pode ler depois? Aqui, 3. Pode ler. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Muito bem. Então ele faz 2 bezerros de ouro. Ele buscou conselho, essa é a primeira parte. Então ele se aconselhou na palavra de Deus? Não, senão ele não ia ter feito bezerro de ouro. Era só ele ler lá Êxodo capítulo 32.
Ele ia lembrar que Arão fez um bezerro de ouro e falou, vou fazer 2 agora. O Deus de Israel. Então vamos lá, primeiro passo, eu quero unir o povo, eu quero manter a igreja cheia. Segundo passo, eu vou buscar conselho, mas eu não vou na Bíblia. A gente vai ver como é que isso aconteceu na história da nossa igreja, tá? Isso aqui é só história do passado, que sempre se repete. Agora eu vou buscar uma forma de adoração de uma outra nação, porque o bezerro de ouro é uma forma de adoração de que nação? Egito. Inclusive Jeroboão passou pelo Egito, a Bíblia fala isso. Ele estava lá um tempo. Então ele buscou lá no Egito como adorar. Vamos lá fora aprender como é que adora a Deus? Para manter o povo unido? Essa forma aqui de adoração funciona. Vamos copiar ela agora, vamos trazer aqui para a nossa igreja, e aí ele vai para o passo número 4. É uma estrutura congregacionalista. É o quê? É o 4º ponto. Não vamos nos unir com a sede da igreja. Não vamos ter que ir lá em Jerusalém adorar. Cada região adora do seu. Você está vendo que dá para a gente ser pós-moderno? Mesmo sendo conservador? Não precisamos nos unir com a associação. Né? Deus tem o seu povo que está trabalhando aqui para... Eu posso ser pós-moderno, não é só sendo progressista, não. Eu posso ser um conservador revoltado com a instituição, entendeu? Falando, não temos que adorar em Jerusalém. Né? E aí, ele agora vai fazer uma estrutura centrada na congregação. Ou seja, a minha igreja vai ter os dízimos dela, a oferta dela, não vamos mandar para ninguém. Vai ter a nossa forma de culto, não vamos questionar ninguém. Vamos fazer o culto do nosso jeito. Só nós aqui. Nós e o nosso Deus. Porque o pós-modernismo é isso. Aqui você ainda tinha uma verdade. A verdade, você tinha um encontro irracional com ela. Você sentia e depois você escrevia em termos humanos. Pós-modernismo não. Agora é o momento das verdades. Cada um vai ter, como Deus está em todos, cada um tem uma forma diferente de expressar a verdade de acordo com a sua experiência. Aqui a verdade não muda, aqui também ela não muda. Só mudou a forma de encontrar com ela. Aqui não, aqui ela já muda. A verdade aqui ela é algo que é construído a partir da sua experiência com Deus. A verdade não é eterna. Aqui você só descobria a verdade. Aqui não. Aqui agora você vai criar a sua verdade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente conversa com uma pessoa, fala assim, você está errado. Não vai resolver, gente. Porque a cosmovisão dele é uma cosmovisão pós-moderna, de que não tem como eu estar errado se Deus está em todo mundo. Todo mundo tem as suas formas diferentes de entender a verdade. E aí, ele vai agora para o passo 5. Versículo 29. Quem pode ler? Aqui. Quem pode ler o próximo? Ele aqui. E depois você e acabou. Versículo 29. Qual é o próximo passo, então, depois de criar uma estrutura de culto descentralizado de Jerusalém? Ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Ele colocou aonde? Um bezerro em Betel e outro em Dan. Sabe o que é interessante? Betel é no passado onde Deus já tinha se encontrado com Jacó. Um lugar que lembrava da história do povo de Deus. Dan é um lugar de Juízes onde tinha tido uma apostasia. Juízes 19, eu acho. Então ele tem 2 formas de culto. Quem quer ter um culto mais conservador, vai adorar lá em Betel, que é o patriarca Jacó. Quem quer... você não gosta desse tipo de culto? Vamos abrir agora um culto só para esse público. E aí você vai ter agora o culto dos velhos, o culto dos jovens, que é o culto aqui de Dan. Você gosta das coisas mais modernas aqui? Vamos fazer esse tipo de culto. E em muitas igrejas a gente vê isso acontecendo. Nossa, os velhos gostam dessa música, os jovens gostam dessa. Vamos então fazer o quê? 2 cultos diferentes. E aí, a gente está resolvendo o problema? Não, porque o velho continua errado, egoísta, querendo fazer só do jeito dele, que nem sempre também é o certo, porque tem gente que não gosta que muda nada também. Que assim, mudou o inário, é como se nunca tivesse mudado antes. Né? Cada 20 anos tem coisas que eu também não gostei. E que vai mudar alguma coisa? Não vai, então. Agora, tem gente que quer mudar tudo. Né? Não, tudo que é velho é ruim também. Tudo tem que ser novo, tudo. E aí vai ter um culto totalmente do jeito dele, moderno. E então, geralmente o jovem é o mais influenciado pela sua cultura, tá? E os velhos, eles querem ficar com a cultura anterior. E geralmente os 2 estão errados. A gente tem que ser guiado pela cultura da Bíblia. E ela
nem sempre vai ser totalmente como nós gostaríamos. Tem coisa no culto que pode mudar. Agora o que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Com base no que eu vou mudar? Com qual objetivo que eu vou fazer essa mudança? A gente não se pergunta essas coisas. Ou a gente quer ficar só estático, ou a gente quer mudar tudo só para revolucionar. Que é o que a mentalidade pós-moderna quer fazer. Cada um adora do seu jeito. Vocês não estão errados. É só fazer o culto de vocês. Nós fazemos o nosso. O nosso também está certo. São formas diferentes de expressar a nossa adoração a Deus. E no versículo 31, aqui, diz o quê? Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então Jeroboão, ele construiu sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. Porque os levitas, esses líderes da igreja estão todos apostatados, né? A gente não confia neles. E nós vamos agora fazer uma adoração do nosso jeito. Colocar os nossos ministros de música, né, para liderar a igreja. Nós vamos pagar o salário deles e nós vamos fazer. Nós temos dinheiro, de fazer do jeito que a gente quer. E aqui ele também faz um ministério alternativo. Não depende mais do ministério sacerdócio oficial de Jerusalém. Você vê também que a gente pode ser pós-moderno, mesmo sendo conservador, né? Não, porque os ministros estão todos apostatados, a gente não precisa de ter apoio da igreja, vamos fazer o nosso ministério aqui, vamos fazer a nossa liderança, a nossa organização, sendo que Ellen White falou que nenhuma nova organização vai ser levantada depois de 1844. A gente viu no padrão profético ali de sexta que a última que chega é aquela, né, adventista. E aí você vai ter agora o versículo 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros, que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Fez uma festa no 8º mês. Que festa que Israel tinha no 8º mês? Nenhuma. Israel tinha festa no 1º mês, no 3º mês e no 7º mês. Só. Eram 3 vezes no ano. 8º mês, a gente quer fazer algo novo. A gente quer fazer algo diferente. Hã? 8º dia, né? Vamos fazer uma festa diferente, uma adoração aqui fora do calendário que Deus determinou. Fazer uma coisa... Porque os tempos mudam. São novos tempos, é para Deus, entendeu? Então vamos fazer agora no jeito que a gente quer, na data que a gente quer. E aí, isso que você... No livro que eu tirei essa ideia, é um livro, queridos, é maravilhoso, só que ele só tem em inglês. O livro se chama Here We Stand. É de um pastor adventista que ele organizou vários artigos. Significa assim, olha aonde nós chegamos. Aí ele vai estudar a história do adventismo para ver, desde os pioneiros até hoje, por que ocorreram mudanças. E eles vão trabalhar todas essas mudanças que foram acontecendo, que talvez o adventismo, isso eu posso explicar para vocês, na década de 80, percebeu assim, os jovens estão saindo da igreja. Eu tive um encontro com os pastores alguns dias atrás, que foi apresentado para nós, que a cada 10 batismos de jovens na divisão sul-americana, 14 saem da igreja. Alguma coisa está errado, né? Mas vocês... deixa eu explicar. Vocês entenderam, né, como é que sai 14, né? Porque está saindo os que já estavam também. Está perdendo membros. Recentemente, a nossa associação batizou, nos últimos anos, 25 mil pessoas, mais ou menos, e perdeu 22 mil membros. E a gente comemora, não é? Estamos crescendo! Como que a gente está crescendo? Alguma coisa está errado. E observando que alguma coisa está errado, na década de 80 e 90, pastores adventistas começaram a frequentar a Willow Creek Church, uma igreja norte-americana que foi criada para ser aquelas mega churches. Já viram aquelas igrejas gigantes, parece um estádio? Né? Lindo, culto, não é? Cheio de luzes. 15, 30 mil pessoas. E adventistas foram lá para fazer o quê? Já que eles estão enchendo a igreja de jovens, vamos aprender com eles. E aí, nessa de aprender com eles e trazer, vamos adotar a forma de... Não vamos mudar as nossas doutrinas. Vamos só mudar aqui as regras, né? A forma de fazer o culto. As coisas menores. Vamos mudar as coisas menores. Só que essa coisa menor deles, por trás, está vindo de onde? De uma filosofia deles. Por isso que você vê um culto adventista que no Brasil ficou conhecido mais como comunidades. Foram abrindo várias. São as igrejas
Inclusive a de São Paulo, né, que tinha o pastor dela, ele era meu professor, né, o Edson. Hoje ele foi meu professor na faculdade. Depois de 2 anos ele saiu da obra. Agora ele abriu a igreja dele. Você vê que segue o mesmo, é comunidade que chama. Você vê que segue o mesmo padrão de que no final das contas, você vai chegar agora, as doutrinas são irrelevantes. Você vê que o estilo de vida, lá em BH, onde eu estou, na região, as comunidades que são mais semelhantes às megachurches, o estilo de culto pós-moderno, elas são refúgio para pessoas que não querem viver o estilo de vida adventista. Então, em vez de ser uma comunidade, como o Kleber Gonçalves disse, e era o objetivo dele, era alcançar os desigrejados do mundo, se tornou um refúgio, na verdade, para adventistas relaxados. Por quê? Porque essa forma de culto vem daquela filosofia de espírito e corpo. Então não tem como ter essa forma de culto sem trazer junto a teologia. A gente quis copiar só a forma. Mas quando você pega a forma, vem junto as ideias que estão por trás da forma. E a ideia que está por trás da forma é de quê? De que formas mudam, o espírito não. E aí a teologia vai mudando também. Com o tempo você vai ficando igual os protestantes. E aí, 2 igrejas adventistas, a Sunnyside Church e a Damascus Church, são 2 igrejas que copiaram a Willow Creek e a Saddle Black Church, e hoje elas não são mais adventistas do 7º dia. Hoje elas se desligaram da organização, são hoje igrejas guardadoras do domingo. Não são mais adventistas. Isso já tem pelo menos 2 décadas. Porque se percebe um problema. A igreja está igual Jeroboão, o povo está se dispersando, estão saindo da igreja. Vamos resolver. Qual a forma mais fácil que acharam? Copiar a forma de culto, como Jeroboão fez. Ele copiou a forma do Egito, não foi? E ele conseguiu manter o povo unido por um tempo, mas não unido na palavra. Então, tem 2 formas de reavivamento. O verdadeiro, né, e o reavivamento falso. Os 2 vão gerar resultados. Um resultado duradouro, o outro é fumaça de... Isso, fogo de palha, isso. Fogo de palha. E por que permite? Porque no ministério adventista, e os membros adventistas, nem todos são guiados pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Muitos materiais hoje estudados são materiais evangélicos. Membros adventistas e também líderes. Então a gente estuda esses materiais evangélicos, está aprendendo a liderar a igreja com eles. A gente está... Um escritor desses movimentos aqui foi Rick Warren. E os livros dele eram... Tem até um famoso aí de capa verde. Vida com Propósito. E era muito estimulado, mas por trás estão ideias espiritualistas. Então a gente vai estudando esses materiais e na hora de fazer o culto a gente não vai ver problema. Porque a nossa mente já está cheia de pensamento evangélico que vem da filosofia pagã e a gente está acostumado com isso já. Então a gente tem que trabalhar na base. Na igreja, não adianta chegar lá criticando, o culto está errado, vocês estão... Não vai mudar nada. Tem que trabalhar na base, é levar a igreja a ler de novo a Bíblia, fazer culto familiar, voltar a estudar mais o Espírito de profecia, menos livros evangélicos. Tem gente que lê meditação pronta de um autor, até adventista, mas não lê a Bíblia direto na fonte. Então a gente está terceirizando a fé e está pegando ideias de outros, copiando conceitos de Deus, de homem, de mundo, que não vem da Bíblia. Tem várias formas de solucionar isso. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando lá com coral na igreja. Porque eu percebi que se eu criticar, não vai resolver. Eu tenho que tentar estimular algo bom. Né? Eu estou vendo o que eu posso fazer lá. Então, eu estou criando um coral com o distrito lá para estimular uma música de um estilo diferente. Outra coisa também que eu percebi, as crianças não conseguem achar graça, e os jovens, no culto da igreja, porque eles estão sendo estimulados de domingo a sexta. A tela é muito estímulo. Então, a cada 5 segundos uma coisa diferente. Aí na igreja tem que ficar 2 horas ali olhando para a mesma coisa. Então, assim, qual que é o problema? A solução é mudar a igreja? Não, a solução é mudar em casa, família. Tudo começa em casa. Então é ter menos tela em casa, mais tempo em família. Mudando aqui, o culto lá vai ser legal, mesmo sendo simples. Porque a vida no dia a dia vai ser uma vida simples. Então o problema que eu percebo é que nós criticamos muito, mas Deus quer que a gente vá na raiz do problema. A raiz a gente está estudando nas fontes erradas, a gente está vivendo em família da forma errada, então, e agindo de forma errada. E em relação aos problemas, a gente quer resolver da forma errada, a gente quer resolver criando divisão. Então vai ser para a sua igreja aí, que eu vou para outra igreja lá. A gente faz isso, entendeu? E não resolve. Eu vi 2 mãos levantadas.
Tirou? Aqui. Na verdade, não é uma dúvida, é só um comentário. A igreja percebeu isso. Agora, nessas últimas reuniões que nós tivemos como liderança, o que a igreja fez? Passaram para nós, né, líderes, que agora nenhuma igreja não vai existir adventista que não tenha o nosso nome lá. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não vai ter mais Home Church, que nem tem em Santos, nossa região. Sim. Vai ser Igreja Adventista. É uma maneira que eles estão achando de começar a resgatar aquilo que eles mesmos abriram, né? Foi o que os meus departamentais agora disseram pra gente na última reunião nossa mês passado. Não é que a gente viu que a igreja está a igreja acabou, assim, a igreja está toda destruída. Não. A gente viu que a gente estava indo em direção a um acidente no mar e agora a gente está recalculando a rota. Então, a ênfase da nossa divisão nos próximos 5 anos, quem aí é líder e participou das últimas reuniões, treinamentos, são 4 áreas. Resgatar a identidade adventista, somos adventistas do sétimo dia, treinar teologicamente, doutrinariamente os líderes da igreja, preparar os jovens para assumir a frente na obra missionária e trabalhar com as novas gerações e discipulando os novos batizados na base da fé adventista. Então agora o foco nosso na divisão vai mudar, porque eles perceberam que estavam indo para um caminho perigoso. Igreja Adventista sétimo dia. Não sei se eu estou falando uma besteira aqui, mas isso parece que veio a partir da eleição do novo presidente. O pastor Ayrton foi eleito em julho. Em agosto, a divisão reúne o CAD, a cada 5 anos, que é o Conselho Administrativo da Associação. Se reuniram em agosto todos os departamentais das uniões e associações do Brasil para formular os planos para os próximos 5 anos. E apresentaram para nós agora, e eu vi que é uma oportunidade excelente para a gente resgatar os princípios. Claro que sem tomar o cuidado de ir para aquele conservadorismo que faz mal para a igreja, mas trazer para a linha correta, entendeu? Trazer para a linha correta. Querido? Tinha mais uma questão em relação àquela primeira palestra. Qual é uma resposta equilibrada que você poderia dar para alguém que fala assim, vegetarianismo não é ponto de salvação, não tem nada a ver? A resposta equilibrada é que para essa mente, salvação é uma coisa que está fora do corpo. Então salvação é uma coisa que Deus faz e Deus está fora do mundo. Tem que trabalhar assim, querido. Essa resposta que você está falando está baseada num pressuposto, numa premissa de que salvação está separado do meu corpo físico. Para a Bíblia, aí você vai ter que ir lá em Gênesis 2, trabalhar o que é alma, ir lá em Daniel e trabalhar o que é natureza humana. Aí você vai estar vendo que salvação é desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Tem que trabalhar na base, entendeu? Aí você responde assim, não. Aí Leon te fala que é. Aí a pessoa, não é. E fica 2 ali discutindo, sendo que não vai a lugar nenhum. Tem que trabalhar na base filosófica. Só que isso aqui dá mais trabalho mesmo. Eu vou terminar por causa do tempo. Outra igreja também que não virou mais adventista. Quais são, então, para eu terminar aqui, as características da igreja emergente? Que são as igrejas que abandonaram. É um artigo muito interessante, que ele chama assim, Nós fomos enganados. Ele fala que nós fomos lá copiar as formas de culto, e agora essa forma de culto foi destruindo a nossa igreja. Entendeu? Parece no começo que é legal, mas depois vai minando com a base do adventismo, que é a Bíblia. Deus, homem e mundo. Por causa do tempo, eu mando o slide para vocês no grupo. Aí, o que a igreja emergente faz? Essa igreja que está surgindo agora, essas mega churches. Ela nega a verdade proposicional. Então, aqui e aqui, a verdade era eterna. A verdade não mudava. Agora, a verdade faz parte do mundo físico. Então, a verdade está sempre mudando. Ela é histórica. Ou seja, você não tem a Bíblia não é a verdade. A Bíblia é o relato da experiência com Deus que os homens da Bíblia tiveram. Então, a Bíblia é uma verdade? É sim, para aqueles homens. Você também vai ter a sua verdade. Porque tudo é relativo do ponto de vista. Então, a Bíblia é verdadeira? Para aqueles homens foi uma forma de se expressar o Deus que estava neles. Deus também está em nós. Na nossa cultura, vamos expressar a Deus da nossa forma. Então, a Bíblia é utilizada nas igrejas pós-modernas não como um estudo sistemático, doutrinário, mas os sermões são somente narrativas. Contam histórias da Bíblia e fica por isso. Contam histórias da Bíblia ali, só contam histórias, narrativas. Contam historinhas da Bíblia, porque o que vale são as histórias, as experiências. Mas não tem conclusão nenhuma. As histórias não chegam a doutrinas, que é o que a gente devia fazer.
A Bíblia é uma narrativa, é uma expressão de Deus por parte dos autores. A salvação, agora nesse período pós-moderno, é a revelação da presença de Deus no mundo. Ou seja, Jesus está em todos, Deus está em todos. Salvação não é tirar você do pecado, é só te ensinar que você já tem Deus. Deus já está em você. Agora você vai lá e adorar Deus do seu jeito. Eu não estou resgatando ninguém. Na pós-modernidade, as ovelhas não estão mais perdidas. Elas não estão mais... não tem salvador. Elas já estão todas salvas, só estão machucadas, entendeu? O culto, então, ele vai ser mais espontâneo, porque é uma forma de expressar e de adorar a Deus. O foco da pós-modernidade não é na verdade proposicional, é no diálogo. Uns aprendendo com os outros. Né? Então não tem mais... Tanto que as igrejas não são mais assim em forma de púlpito. Muitas delas já são mais redondas. Porque o foco... E não só um palco. Às vezes o pregador, vamos dizer assim, o centro do culto não é mais a palavra. Entendeu isso que eu quis dizer? É como se fosse uma sala de aula, todo mundo ali aprendendo juntos. Uma mesa redonda, tipo isso. O culto é para a gente compartilhar experiências da verdade. Não é para alguém me ensinar a verdade. E aí você vai ter esse encontro individual com Deus. A experiência é muito íntima. Ninguém pode me dizer como que eu adoro. E o resultado vai ser o pluralismo. Ou seja, todos estão certos. A igreja ela não se torna mais a igreja remanescente que tem uma missão. Isso é errado. Agora a igreja é uma igreja missional. O que ela tem que fazer? Ela tem que encontrar as pessoas que estão no mundo aí fora e levar o amor de Deus na prática, né? Por meio de ações sociais, mas não falando do evangelho, porque o evangelho é verdade para você, para ele pode ser outra verdade. Então você tem que fazer o bem somente para mostrar para eles que Deus existe, que Deus já está com eles. É a igreja missional, que faz o bem para a comunidade, mas não entra em questões doutrinárias, porque isso aí é um aspecto muito individual da verdade de cada um. Então, como fazer uso da pós-modernidade, que eu vou encerrar? Como usar? Toda época teve seus erros e teve os seus pontos também que dava para trabalhar. Como trabalhar com os pós-modernos? Eu tenho percebido, por exemplo, na igreja, que eu chegar lá criticando a maneira como os jovens vestem, se entretêm, não resulta nada. Então eu mando eles ler um livro, depois eu sento ali, faço uma roda de conversa. Eles gostam de diálogo. Eu pergunto, o que você acha? Eles vão falando, levar eles a pensar. O que você acha? Eu vou fazendo perguntas. E no final eu tento, que aí tem que tentar trazer um pouquinho, mas e se a gente pensar por esse lado? Né? Deus falou isso. Como é que a gente vai aplicar isso hoje? Eles gostam que eles participem. Não só de ficar ali sentado ouvindo, né? O que o pastor está pregando. Então, só que dá trabalho fazer isso. É muito mais fácil pregar o sermão. E ponto. Mas não gera resultado. Na mentalidade pós-moderna, eles gostam de que a igreja seja relevante na sociedade. A igreja só prega regras e a pessoa está passando fome. Então, a gente pode tornar relevante para o jovem. Olha, realmente, tem pessoas aí passando fome. Vamos abrir aqui, por exemplo, na nossa igreja aqui, um centro de obra médica missionária? Vamos nas casas de quem está com dificuldade financeira, vamos levar para eles tratamento de saúde, não é? Ensinar uma forma de ganhar pão para eles. Eu falo, nossa, eu estou sendo relevante na sociedade, que é isso que o pós-moderno quer ser. Entendeu? Então é ensinar de alguma forma a eles trabalharem na missão, mas dentro da perspectiva bíblica, só aproveitando o que dá para aproveitar. Então, aqui tem que passar. Eu vou só concluir com vocês aqui, então, com alguns textos da irmã White, que ela vai falar assim, depois eu compartilho o texto com vocês, o arquivo completo. Mas eu peguei uma carta de Ellen White de 1901, que ela escreveu para a Conferência Geral, e eu resumi essa carta. Tudo que eu pus aqui são os pontos que ela escreveu na carta. Satanás usou este ensino para desencaminhar almas. A doutrina da carne santa é um erro. Ela ouviu falar do que estava acontecendo na Campal de Indiana, né? Estavam lá dançando e pulando. Ela falou, é uma impossibilidade obter carne santa nessa terra antes da glorificação. A doutrina da carne santa leva os homens à pretensão de que não podem pecar. Pós-modernidade, né? Nós somos santos, Deus está em todos. Tudo que a gente faz é Deus em nós. Uma vez que tenham carne santa e que todas as suas ações são santas. Deus está em todos. Devemos buscar santificar o corpo, alma e espírito a Deus. Está vendo que ela já traz o pensamento bíblico? A gente tem que compartilhar aqui, ó, Deus quer santificar tudo. É o corpo, alma e espírito, é uma coisa só. Ela volta para o pensamento bíblico e ela diz, muito pode ser feito para restaurar a imagem moral de Deus no homem, através da observância das leis físicas, não introduzido no corpo nada que contamine, mas isso não leva a conseguir uma carne santa. Não é possível possuir perfeição da carne, mas é possível possuir perfeição cristã da alma. Aí parece, né, uma dicotomia, mas se a gente ler dentro do contexto, vai ver que não é.
A perfeição não vem do que o homem pode fazer, mas do que Deus pode fazer pelo homem através de Cristo. Então a gente tem muitos métodos humanos para a igreja, sendo que vocês estão vendo aqui, de qual é o método para a igreja crescer? Oração. Não tem que inventar a roda. A gente orou agora lá. Alguém viu uma notícia esses dias aí de uma mulher que foi para a igreja adventista pelo chat GPT? Vocês viram? Sim. Viram, né? Foi lá em Sete Lagoas. A gente foi fazer um evangelismo agora em novembro e a gente pôs a igreja toda para orar. E orando todo dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, orando, e nós orando, Senhor, vai vir o evangelismo, pastor Rafael Rossi, né, da divisão, ia estar lá com a gente no domingo, dia 26 de novembro, a gente ora, Senhor, manda almas. A gente quer trabalhar, quer fazer coisas, vamos trabalhar, vamos mudar a igreja para alcançar. Assim que Deus falou, dobra o joelho. A gente orando, a mulher aparece na igreja no sábado, antes do batismo. Eu vim aqui porque o chat GPT me mandou. Então, assim, quando a gente ora, o mais interessado em salvar pessoas é o Espírito Santo. Então, quer ter método de evangelismo? Põe a igreja para orar. Ah, mas pastor, ninguém quer saber de orar hoje. Começa com 2 ou 3. Mas vai orando juntos ali pelo revivamento toda semana, todo dia, marca um horário. Eu sei que dá trabalho, é mais fácil fazer outras coisas mesmo. Eu também entendo. Mas funciona usar o método de Deus. E aí, essa mulher veio, se batizou, tá uma bênção na igreja, agora ela está trazendo a filha já. Eu visitei ela tem 2 semanas. Orem por ela e pela família dela. E um outro caso que aconteceu agora também, nessa semana da primavera, foi um irmão que me procurou e falou, pastor, eu parei de procurar pessoas para batizar. Porque eu ia atrás de um monte de gente para dar estudo e todo mundo, na hora que o estudo estava acabando, fugia fora. Quando chegava nos pontos, falou, pastor, eu parei de caçar o povo. Agora eu comecei a dobrar o joelho em casa e falar, Senhor, traz o povo que o Senhor quer salvar. Porque a gente está lá no Evangelho de João, né? Jesus só vai salvar aqueles que o Pai traz até Ele. Os que o Pai me dá, eu recebo. Então tem gente que Deus não vai dar para Jesus porque a pessoa não quer. Então aquele que Deus leva para Jesus é que Deus já viu que está disposto. Ele começou a orar, Senhor, me traz pessoas que querem. E ele falou, pastor, comecei a fazer essa oração, Deus me deu uma família. A família inteira batizou agora em setembro. Ele falou, pastor, sem eu ter que me esforçar tanto. Quando a gente ora mais, o Espírito Santo trabalha. E a família veio pronta já, falou assim, Helber, o nome dele, nós queremos saber a verdade, nos ensina. E é aquele tipo de pessoa que vira à noite. Eu cheguei lá um dia, saí da casa deles, era meia-noite. Dúvidas. A gente quer ser desse povo, então, a gente quer batizar nessa igreja. A gente tem que orar. O que eu tenho visto lá agora é só uma gota, queridos. Uma gota. Que eu tenho orado muito pouco ainda. Eu sei das minhas falhas. Só uma gota. Mas Deus quer derramar uma chuva sobre nós. Não é? E isso vai acontecer. Se está tendo um falso revivamento é porque vai ter o verdadeiro. E a gente não vai alcançar o verdadeiro revivamento criticando o falso. É buscando o verdadeiro. É fazendo do jeito certo. A gente fica lá subindo o púlpito e ataca porque a igreja tal está errada, e o pastor tal. Tem que buscar a forma certa. Os discípulos não receberam a chuva serôdia criticando a forma de culto dos fariseus. Eles dobraram os joelhos. Então Ellen White fala, o sangue de Cristo perdoa, purifica de todo pecado. Nossa consciência pode ser liberta da condenação. Nossa aceitação diante de Deus depende do que Cristo fez por nós e não do que podemos fazer. Cristo molda e aperfeiçoa a alma que é entregue à sua imagem. Os pecados são perdoados nessa vida, mas seus efeitos não são todos removidos. A gente não vai ficar com a carne santa aqui na terra sem a chance de pecar. A carne santa virá quando soar a trombeta. A experiência de indiana, aquele culto lá místico que começou e hoje está se repetindo, não está de acordo com a instrução do Senhor. No progresso da igreja, movimentos fanáticos sempre surgem, ela disse no texto. No passado ela disse que surgiram. Ela falou, vai ter novos movimentos fanáticos, tanto de conservadores como de progressistas. Deus quer gente adventista, nenhum nem outro. O movimento da carne santa é semelhante aos movimentos fanáticos que aconteceram lá em 1844. Ela diz que todos esses movimentos enfatizam mais a experiência sensorial do que a fé racional. Eu quero sentir, não entender. Porque o foco não está na razão mais. O Deus agora é uma coisa que eu encontro, eu sinto Ele na minha alma. Eles declaravam perfeição de corpo, alma e espírito. Já somos totalmente perfeitos aqui na Terra. E a adoração deles era baseada em excitação, agitação, com danças, ruído, confusão e gritos. Declaravam que a carne tinha sido purificada, estavam prontos para a transladação. Isso impede o avanço da verdade. Olha o que ela fala. Esses métodos para avançar a verdade estão impedindo o avanço. Porque os mundanos inteligentes vão olhar para essa forma de adoração, vão falar o quê? Esse povo aí é fanático. Eles não têm algo para nos oferecer de sólido, pessoas intelectuais.
Reuniões dirigidas dessa maneira não são recomendadas para o uso da reflexão e da inteligência. Ela diz, muitos movimentos semelhantes surgirão. Não temos que ficar preocupados. Já foi profetizado sobre isso. Deve haver ordem e disciplina no culto, não excitação e confusão. Precisamos estar vigilantes para não sermos enganados, porque o que eu falei, o engano vai ser bem pesado e a excitação não é favorável para o crescimento na graça. A genuína pureza e santificação do Espírito não vem por meio da excitação. Devemos desenvolver um trabalho calmo e sensato para convencer almas de sua condição e mostrar a obra de formação do caráter sem exibições estranhas, confusões e tumulto. A verdade como é em Jesus será revelada com calma, santa e sensatez, sem confusão. Precisamos contemplar a Cristo e ser assimilados à sua imagem pelo poder transformador do Espírito Santo. Essa é a nossa única proteção contra as armadilhas enganosas de Satanás. Última experiência, para a gente orar. Agora tem a última plenária. Eu fiz um desafio para as igrejas esse ano. Falei, cada igreja aqui, nós somos 8 igrejas ali em Sete Lagoas, cada igreja vai desenvolver um projeto missionário relacionado com saúde, que vocês quiserem. Pode ser nutrição, pode ser caminhada, algo aqui no bairro de vocês, porque a nossa igreja tem que alcançar essas pessoas. E eles não vão ouvir o evangelho, porque a nossa mensagem é muito estranha para eles. Mas eles vão ouvir um amigo. Eles vão ouvir um coração que se importa com eles. Porque a pós-modernidade não está preocupada com doutrinas, mas sim com relacionamento. Então vamos ser amigos das pessoas. E aí, agora eu tive num jantar, há 2 semanas atrás, de encerramento de uma das igrejas, de um clube, Clube Vida e Saúde. Fizeram ao longo do ano ali, dividiu a igreja em 2 grupos, tinha que trazer amigos que não eram da igreja. Falou, qual grupo vai perder mais quilos até o final do ano? E aí o grupo que perdesse mais quilos ia receber o jantar de formatura do curso de graça. E o grupo que perdesse menos quilos ia pagar o jantar para os 2. E aí todo mundo ali cuidando da saúde e pessoas que não eram da igreja começaram a seguir o que elas estavam aprendendo. Tinha um encontro a cada 2 semanas com aulas com nutricionistas lá do nosso distrito. E aí os irmãos da igreja, pastor, essas moças que estão vindo, elas estão sendo mais firmes na mensagem do que nós. A gente não vive, elas já estão vivendo. E aí, no jantar, uma delas me procurou, dessas que não são da igreja e estão frequentando o grupo. Pastor, qual que é a data do próximo batismo? Eu quero ser dessa igreja. E ela foi alcançada como? Mensagem de saúde. Tá vendo que a gente não tem que inventar a roda? Só que a gente tem que trabalhar. A gente não tem que criticar. A gente tem que orar e falar, Senhor, me ajude a ser um instrumento da tua igreja para alcançar mais pessoas. E Jesus vai voltar em breve. Né? Esse é o meu desejo. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar de joelhos e encerrar. Oremos. Pai, a obra é do Senhor. O mais interessado em levar essa igreja à vitória triunfante é o Senhor. Satanás ele tem tentado dividir seu povo e foi assim com Israel também. O Israel teve altos e baixos, apostasia e reavivamento. Apostasia e reavivamento. Conosco não será diferente, Pai. Mas foi profetizado que haverá um reavivamento final. E ele ocorrerá junto com o falso reavivamento. E assim como os amigos de Daniel não se prostraram à imagem, não foram afetados por aquele tipo de adoração, nos ajude hoje, Pai, a aprender a forma correta de te seguir. E também nos ajude a ensinar para os nossos irmãos com amor, paciência, sabedoria e nos envolvermos na obra missionária do jeito correto, com os métodos de Cristo, que não é nada novo, mas que vai certamente trazer muitos frutos para a nossa igreja. Nos ajude a sair daqui com ideias de evangelismo, para ajudar a igreja a voltar para os princípios corretos. Sabemos que ela nunca esteve num momento de total perfeição, porque enquanto estivermos nesse mundo teremos falhas e erros, nós erramos muito, nós fazemos parte da igreja, mas nos ajude a entender onde nós temos errado e nos ajude a nos envolver mais na tua obra para alcançar mais pessoas e ver o teu Filho amado Jesus voltando em breve. É meu pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.